Muito bem, então nós vamos estudar hoje o plano da salvação, ou seja, o que nós devemos fazer para receber de Deus o perdão dos pecados. E esta aula tem duas partes. A primeira parte é a perspectiva pessoal. É o que vocês pensam sobre a salvação, ou qual tem sido a sua experiência até agora em relação à ideia de salvação. E a segunda parte, mais importante, é a perspectiva bíblica sobre a salvação. É o que a Bíblia diz sobre a salvação, sobre o perdão dos pecados, sobre a vida eterna. Né? Se a experiência de uma pessoa ou as suas ideias são diametralmente contrárias, diferentes da perspectiva bíblica sobre a salvação, então essa pessoa tem que concluir que ela está perdida. Se ela praticou exatamente aquilo que a perspectiva bíblica diz sobre a salvação, então existe alguma probabilidade dela estar salva. Então vamos começar aqui perguntando para a Stephanie. Stephanie, você se considera salva, perdida ou não sabe? Não sei. Perdida eu não tô não, mas salva também não sei. Eu acho que não, ainda não. Muito bem, então você disse, perdida não quero estar, salva também não sei, então não sei, né? Muito bem. Guilherme, você se considera salvo, perdido ou não sabe? Não sei. Muito bem. Então você se considera uma pessoa convertida? Ainda não. Ok. Stephanie, você se considera uma pessoa convertida? Ainda não. Ainda não? Não vale copiar, hein? Não, porque eu não sou batizada. Não, tudo bem, é brincadeira, né? Muito bem. Então, Stephanie, você já foi batizada? Não. Guilherme, você já foi batizado? Não. Fala que não valia copiar. Stephanie, você acha que o perdão dos pecados vem antes do batismo, depois do batismo ou não sabe? Depois do batismo. Muito bem. Guilherme, você acha que o perdão dos pecados vem antes do batismo, depois do batismo ou não sabe? Depois. Depois? Muito bem. Então, vou pegar essa folha para você e essa folha para você. E nós vamos ler Efésios 2, 8 a 10. Então vamos começar a ver a perspectiva bíblica sobre a salvação. Efésios 2, 8 a 10. Lucas. Deixa eu achar. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Efésios 2. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a perspectiva bíblica sobre a salvação, em Efésios 2, 8 a 10, começa dizendo que a salvação é pela graça de Deus. Então anote aí na sua folha. A salvação é pela graça. Caneta aí, Lucas. Né? Vocês emprestem a caneta um para o outro. Né? Onde que eu vou anotar? A salvação é pela graça. Vai só completando aqui. Mediante o quê? A fé. Mediante a fé. Anota a caneta. E não de quê? Não de quê? Não sei, aqui tá diferente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação
é pela graça, mediante a fé e não de quê? De obras. Não de obras. E tá resultado dos esforços. Ah, não esquece essa aí. Então diz aí na sua versão atualizada que a salvação não é o resultado dos nossos próprios esforços. Não é isso? Muito bem. Mas o que isso quer dizer? Né? Quer dizer esforço para quê? Para ser perfeito, para fazer tudo certinho, para guardar toda a lei de Deus, ou toda a lei do Velho Testamento, né? Ou todas as regras religiosas que o povo judaico tinha. Não é de obras meritórias. Né? Não é o que o homem faz, é o que Jesus faz pelo homem que salva. Né? Por mais que você procure ser uma boa pessoa, por mais que você trabalhe para Deus, por mais que você ensine a Bíblia para outros, por mais que você faça o bem ao próximo, tudo que você fizer nunca vai ser suficiente para cancelar os seus pecados. Então a salvação não é de obras no sentido de que o homem não pode ganhar como prêmio pessoal a sua própria salvação. O homem não pode exigir, por bondade pessoal, ir morar com Deus no céu. A salvação está fora do alcance do ser humano. Né? O ser humano não pode alcançar por si mesmo a salvação. Então ele depende de um Salvador. Ele depende totalmente, né, da graça de Deus. Amém? Amém. Então, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé do homem, e não de obras meritórias. Né? Então a graça, o que é a graça? A graça é o fato de que, sem a gente merecer ou pedir, Deus mandou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. A graça é o fato de que a salvação é uma iniciativa totalmente de Deus. Nós só podemos ser salvos porque Deus, na mente dele, nos considerou de alto valor, nos considerou em alta estima, a ponto de ele propor um plano de salvação por meio de Jesus. Amém? Então o homem na lama do pecado, afundando, né, viu a grande mão de Deus se estender em direção a ele pela graça, né, como um dom gratuito a ser oferecido. Né? Agora, o homem pode afundar se ele ignorar a graça de Deus. Mas se ele não ignorar, ele pode ser salvo pela graça mediante a fé. Então o que é a fé? A fé é a absoluta confiança do homem nas palavras e promessas divinas, ao ponto do homem submeter-se a tudo que Deus requer dele para a salvação. Né? Então a fé sem a submissão é uma enganação. A fé, se não for obediente, não é fé viva, não é fé de Abraão, vai ser fé de demônios. Né? Então, mediante a fé significa que o ser humano ele vai agir como Deus espera quando ele estiver diante da graça de Deus. Né? Então, diante da graça de Deus, do sacrifício de Jesus, então o homem responde com fé, se submetendo a Deus. Amém? Em obediência. E não é de obras, quer dizer, o homem não pode propor o seu próprio plano de salvação. Né? Eu quero que Deus me salve desse jeito. Eu acho que Deus salva assim. Eu acho que eu vou para o céu por causa disso. Não é assim. O homem não é o homem que determina os termos da salvação. Os termos da salvação são determinados por aquele que está oferecendo a salvação. Então o homem não pode propor, né, nenhum plano de salvação. O que ele pode é se sujeitar, obedecer pela fé o que a graça está oferecendo. Amém? Então a salvação não é de obras no sentido de que o homem é incapaz
de salvar-se a si próprio. Então ele depende exclusivamente, unicamente da graça de Deus. E essa graça ele não alcança por obras, mas ele alcança mediante a fé. Amém? Então a fé, a salvadora, inclui pelo menos 5 passos, né, Fernanda? Fernanda aprendeu direitinho para falar na hora, né? Os 5 passos do plano da salvação, né? Então, o que diz João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então João 3,16 diz o que a pessoa tem que fazer para não perecer e ter a vida eterna. Crença. Então anote aí, o primeiro passo do plano de salvação é a crença. Crença. Mas a crença em quem? A crença em Jesus, né? A passagem já subentende que a pessoa acredita em Deus, num Criador, no Pai, né? Além de crer em Deus Criador, Deus Pai, ela precisa crer em quem? Em Jesus. Muita gente acredita em Deus, mas se não acredita em Jesus, não vai ser salvo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê no Filho que Deus enviou, tenha vida eterna, né? Então eu preciso crer em Jesus como divino, né? Parte da divindade, porque o Novo Testamento afirma isso, sem se sentir obrigado a explicar, né? Então aceitamos pela fé que Jesus estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, que sem ele nada do que foi feito se fez, e que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então isso significa que ele é divino, que ele é criador, que ele é eterno, que ele é Deus, né? Então a pessoa tem que crer em Jesus, mas que tipo de crença? A crença verdadeira. Não adianta crer em Jesus como o filhinho de Maria no Natal. Não adianta nada, vai ser perdido, né? Não adianta crer que Jesus é Adão que morreu, reencarnou, morreu de novo, reencarnou centenas de vezes, aí se tornou um espírito de luz perfeito. Se crer em Jesus desta forma, vai ser perdido, porque Jesus não é um ser que de tanto encarnar, desencarnar e reencarnar se tornara perfeito, né? Se a pessoa acredita que Jesus é simplesmente um bom homem, um grande profeta, também não vai ser salvo, né? Tem que acreditar que Jesus é divino. Amém? Tem que acreditar nisso. Não é Maria que é divina, é Jesus. Ele que faz parte da divindade, juntamente com o Pai e com o Filho. Então, ele é Deus, né? Ele é Salvador e ele é juiz. Amém? Se a pessoa não crê em Jesus dessa forma, pode ser o maior igrejeiro que for, o maior religioso que for, né? Andar com pastinha na mão, vestir social, mas não vai ser salvo, né? Muito bem. Então, agora, preste bem atenção, que crença em Jesus é essencial para a salvação, mas não é suficiente se for só exatamente essa crença, né? Porque Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E coisa interessante, no Novo Testamento, as primeiras pessoas que disseram que Jesus era o Filho de Deus foram os demônios que ele expulsou, né? E ele expulsou. Então eles sabiam quem Jesus era, né? Mas estão perdidos, porque são incapazes de se sujeitar, né, a Jesus como Salvador. Amém? Então note bem que crença em si não é suficiente para a salvação. Crença é essencial. Não tem como ser salvo sem crer que Jesus
é o Filho de Deus, Salvador e Juiz. Mas só crer, se essa crença não levar a pessoa a agir, né, a dar mais passos de obediência a Deus, então não é suficiente. Então vamos ler aí 2 Pedro 3, versículo 9. Né? Pode achar tranquilamente, eu vou recitando para a gente ganhar mais tempo, né? Para que a pessoa que ouvir esta gravação, né, às vezes não fique assim, digamos, né, esperando muito, que as pessoas hoje, né, querem as coisas muito rápido, né? Eles vão procurar também. 2 Pedro 3, versículo 9, né? Amém. Diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, qual seria o segundo passo do plano da salvação? Arrependimento. Anote aí na sua folha. Arrependimento. Está vendo? Além de crer em Jesus como Filho de Deus, divino, Salvador e Juiz, né, é necessário que a pessoa, além de crer, ela tenha qual atitude? Arrependimento. Tem muita gente vivendo uma vida tão errada e andando com o nome de Jesus na boca, vivendo no pecado, falando palavrão, violência, né, sendo hipócrita e falando de Jesus e cantando, indo nas denominações e deitando e rolando e girando, né, em volta do próprio corpo, e acha que está com Jesus, mas né, para ser salvo tem que ter arrependimento. Amém? Note bem que João 3,16 disse que para não perecer tem que crer em Jesus. E 2 Pedro 3,9 também diz que para não perecer tem que chegar ao arrependimento. O arrependimento, né, é resultado da pessoa crer em Jesus como Salvador, né, que morreu na cruz pelos pecados. Amém? Perecer é se perder, né? É se acabar, é a perdição, né? Então em 2 Coríntios 7, 9 e 10 nós temos uma explicação, né, digamos assim, para a pessoa não confundir o que é um arrependimento verdadeiro, o arrependimento segundo Deus, o arrependimento que Deus quer. 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10. Pode ler, Lucas. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofrestes. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Muito bem. Então diz aí, né, que Paulo repreendeu os coríntios, né, e eles ficaram tristes. E Paulo ficou muito alegre porque eles ficaram tristes, né, porque aquela tristeza que eles sentiram levou eles ao arrependimento, levou eles a mudarem em relação à situação que eles estavam vivendo. Está vendo? Então deu certo. Houve arrependimento, o arrependimento serviu para a salvação. Porque se houvesse só tristeza, né, a tristeza do mundo, remorso, né, a pessoa ficar triste porque foi repreendida, ou ficar triste porque as coisas não deram certo naquele pecado, né? Então isso aí não adianta de nada. Então a tristeza do mundo produz a morte, mas a tristeza, segundo Deus, a tristeza que Deus usa, leva o homem a pensar, a mudar os seus conceitos, a mudar de ideia, a mudar de atitude. E aí, mudando de atitude, tem chance de ser salvo. Amém? Então nós temos que chegar ao arrependimento, para não perecer, né? Então, imagine se Deus, né, já tivesse enviado Jesus
né, para julgar o mundo. Né? Nós nem teríamos a oportunidade de estar aqui estudando e aprendendo. Então, se ainda estamos vivos e se ainda, né, o mundo não acabou, se ainda Deus, né, não cumpriu a sua promessa da volta de Jesus, é porque Ele nos ama muito e nos tem sido longânimo, não só conosco, mas com todas as outras pessoas. Amém. Para que elas cheguem ao arrependimento. Amém? E o arrependimento é a pessoa chegar a mudar de ideia em relação à vida que está levando. Né? Arrependimento é uma mudança de cabeça, mudança de mente, que provoca uma mudança no comportamento. Quando uma pessoa se arrepende, todo mundo sabe. Porque o comportamento dela muda por completo. Amém? Então é necessário chegar ao arrependimento. Amém? Então lembra aquelas listas de pecados que nós discutimos aqui? Começa por ali, né? É só o início para a gente olhar e deixar tudo aquilo para trás. Muito bem. Então crença e arrependimento são essenciais para a salvação. Ninguém vai ser salvo sem crer em Jesus e se arrepender dos pecados. Porque se Deus salvar uma pessoa sem se arrepender, então obrigatoriamente Ele teria que salvar sem ela crer. Então começa a não valer nada o que Deus fala na Bíblia, né? Mas além de crença e arrependimento, né, existe um outro passo para a salvação, né? Nós vamos ler em Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Muito bem. Então nós temos aí, né, que a crença, além de levar ao arrependimento, a crença necessariamente tem que levar a uma confissão, né? A confissão de Jesus. Então anote aí, o terceiro passo do plano da salvação é a confissão, né? Confissão, além de crer e arrepender, é necessário confessar. Confessar quem? Jesus. Confessar Jesus como Senhor. É tão importante entender isso porque às vezes a pessoa, né, ouve testemunho da pessoa, né? Eu fui, né, macumbeiro, eu fui drogado, eu dormi na sepultura, hoje eu estou aqui nessa denominação com o meu pastor fulano e tal, Geraldo Lustosa. Não é isso. Não é isso. Na verdade, nós temos o quê? Falar de quem? Jesus. De Jesus. Se você não falar de Jesus, não falou nada. Por quê? Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, né? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, né? Essa crença você sabe que inclui arrependimento, você já sabe disso, né? Mas com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então Deus automaticamente nos salva para que nós possamos servir. E uma das maneiras de servir é confessar Jesus. É falar de Jesus para as outras pessoas, com a intenção de ganhá-las para Jesus. Amém? Você tem coragem, Schneider, de falar de Jesus para outras pessoas e tentar ganhá-las para o pleno conhecimento da verdade? Sim. Amém? Né? Então você lembra que Jesus disse em Mateus 10, 32 e 33, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então isso mostra o quê? Que a confissão de Jesus, falar de Jesus naturalmente, né? Enquanto nós estamos vivendo, conhecendo as pessoas, sem sentir medo, receio ou vergonha, né? E tendo um comportamento digno, ao ponto das pessoas perguntarem por que você não bebe, não fuma, não fala palavrão, é diferente, e você então nesta hora, você vai dizer que é por causa de Jesus. Amém? É por causa de Jesus. É Ele que você serve. É Ele que é o Senhor da sua vida. Não é a moda, não é as coisas do momento, né? Não é a sua necessidade, é Jesus.
Então, então, confissão é essencial para a salvação. Eu creio em Jesus, me arrependi dos meus pecados, mas eu não falo de Jesus para ninguém. Eu sou um agente secreto de Jesus, ninguém sabe que eu sou cristão. Não é por aí, isso é ridículo, né? Nós temos que confessar Jesus como Senhor. Amém? Ficou só na Né? Como se fosse pregar, tipo, igual Pregar? a igreja faz, de ir até o dia Não, naturalmente, essas coisas. naturalmente. A gente está conversando Nem com uma todos, pessoa, você fala de Jesus. Nós estamos aqui reunidos, né? Então quer dizer, nós não estamos escondidos de ninguém. As pessoas sabem que vocês vieram estudar a Bíblia, né? As pessoas sabem que você lê a Bíblia, as pessoas sabem que você quer seguir Jesus, mas né, é uma confissão realmente verdadeira. Não é procurando, né, digamos, vantagens pessoais, mas é procurando realmente mostrar Jesus. Mas não é uma confissão, digamos, por obrigação, né, porque o meu líder vai me cobrar, né, porque o meu líder quer que eu convido